Então, sabe aquele conjunto de instruções que seguimos para resolver alguns problemas ou realizar algumas tarefas? Pois é, o nome disso é algoritmo. Imagine-os como umas receitas de bolo, mas sem aquela parte gostosa de poder lamber a tigela lá no final. Donald Knuth, uma lenda viva da ciência da computação, descreveu os algoritmos como um conjunto, digamos, finito de regras que fornecem uma sequência de operações para que algum tipo de problema seja resolvido. Então, são aquelas instruções. Até um certo manual, isso é um algoritmo. E não é exagero dizer que algoritmos são o coração e a alma dos nossos aplicativos eletrônicos e também de alguns acessórios. Eles controlam tudo, desde a forma como buscamos as coisas no Google, até como carros autônomos decidem não bater em postes. Isso aí, eles estão até mesmo por trás das recomendações de filme que insistem quando nós abrimos as nossas plataformas, como Netflix, Prime Video. Então, eu sou fã de ficção, então aparece, graças ao algoritmo, apenas ou quase sempre sugestões de ficções. Parece que eles sabem mais de nós do que nós mesmos. Além desse autor de que eu falei, outros gênios como Alan Turing já nos mostravam o poder dos algoritmos desde os primórdios da computação, lá na década de 40, durante a Segunda Guerra. Agora, com a nova fase por causa da inteligência artificial, os algoritmos estão mais populares do que nunca. Só que não vamos achando que eles são infalíveis, eles erram. E às vezes eles erram de forma grosseira. Melhores algoritmos podem sugerir que você ouça aquela música que você jurou que nunca mais tocaria. Pois é, os algoritmos, não podemos ficar sem eles, mas também a gente não pode conviver apenas com eles. Sabia o tal do algoritmo que controla as nossas vidas nas redes sociais? Ele tem mais de 1000 anos, essa palavra. Graças a um árabe, o tal al-Khwarizmi. Esse sobrenome dele deu origem à palavra algarismo, do século IX. O cara era tipo Einstein lá daquela época, século IX, lá em plena Idade Média. Mas, em vez da teoria da relatividade, ele fazia contas matemáticas até bastante avançadas até hoje. Então, mas isso não quer dizer que o Instagram já tinha em plena Idade Média. O al-Khwarizmi, ele não postava suas fotos de cálculo, ele era desenhado, claro, porque a arte, digamos, ela era um pouquinho mais manual do que hoje. Então, o al-Khwarizmi, ele foi o criador de um método bem sistemático para resolver problemas matemáticos. Como eu falei, a palavra algoritmo e também algarismo vem do nome dele. Dicasinha básica, gente, de etimologia, ou seja, de origem das palavras. Muitas palavras da língua portuguesa que começam por al, elas são árabes, graças à dominação árabe de vários séculos lá na Península Ibérica, né? Então, vamos falar mais um pouquinho sobre esse monte aí. Tem um monte de gente que está por trás dos algoritmos, não só o al-Khwarizmi lá no século IX. Os gregos antigos, por exemplo, eles eram mestres em geometria. Lembram um tal de Euclides? Aquele cara que todo mundo já viu em algum momento na escola? Ele criou um algoritmo para calcular o máximo divisor comum entre dois números. E tem mais. A tal da peneira de Eratóstenes, que serve para encontrar números primos,
já era utilizada pelos gregos. Isso não passa do quê? De algoritmo, aquela coisa que possui um conjunto de regras que, se seguidas, elas te conduzem a certos caminhos. Né? Por exemplo, quando você estuda uma linguagem de programação, você faz meio que o esboço de um programa através do quê? De uma simples sequência de ações que, caso elas sejam atendidas, elas vão te conduzindo para determinadas áreas desse programa. Isso aí é algoritmo puro, algoritmo básico. E aí, o que faz cada linguagem de programação? Ela pega esse algoritmo básico e traduz para a sua própria sintaxe, ou seja, para o seu próprio conjunto peculiar de comandos. Né? Nós temos o BASIC, o C, Pascal. Voltando lá no Al-Khwarizmi, ele não fica assim chateado de não ser mais lembrado como o pai dos algoritmos, também porque ele está morto, né? Aí é complicado. Mas isso serve para quê, gente? Além dessa informação ser extremamente relevante, ela mostra o quê? Que os árabes não são um povo assim que não teve nenhum tipo de contribuição para a civilização, principalmente ocidental. Né? Enquanto a Europa, lá na Idade Média, estava mergulhada meio que na ignorância, meio que nas trevas, como muitos críticos falam, os árabes estavam o quê? Chutando o pau da barraca com muita cultura. Galera. E já pararam para pensar que a gente vive numa sociedade hoje em dia completamente dominada por algoritmos? Vocês assim, nossa, se falarem isso numa mesa de almoço no domingo, as pessoas, nossa, que palavra chique, o que é isso? Parece que tal palavra saiu de um filme de ficção científica, mas é presente em tudo que nós fazemos hoje no dia a dia. Então, o algoritmo moderno começa, de fato, com um cara chamado Alan Turing, que é um gênio da computação na década de 1930. E ele bolou uma ideia maluca. Uma máquina que pudesse fazer qualquer tipo de cálculo, desde cálculos simples até probabilidades bastante avançadas. Essa máquina, chamada de máquina de Turing, foi a base para todos os computadores que nós utilizamos até hoje, inclusive os nossos celulares. Ele, digamos, é o nosso tataravô dos smartphones e também dos nossos computadores portáteis, né? Mas o que os algoritmos têm a ver com isso? Pense nos algoritmos como receita de bolo maravilhosa. Foi como eu falei lá antes, né? Receita de bolo nesse sentido. Deixa eu colocar mais para cima. E eles criam o quê? Resultados dos nossos dispositivos. Caiu, né, um negocinho aqui, né? Vídeo caseiro é assim, né, gente? A gente vai na live mesmo, né? Então, quando você abre o Spotify e YouTube Music, tem aquelas sugestões ali na janela principal. Aquilo ali é fruto de um algoritmo, gente. Vê se pode. E parece que eles são o quê? Os donos da verdade, mas a verdade não é única. Por quê? Porque nós somos múltiplos. Então, né? Tem uma moça chamada Dana Boyd, que é uma das maiores especialistas em redes sociais. Vocês acham muitos livros dela lá no catálogo da Amazon. Ela já falou que os algoritmos das redes sociais são tipo aqueles amigos que só querem te mostrar o lado bom da vida. O lado bom da vida para cada um. Por quê? Porque quando nós estamos mergulhados em um tipo de cunho político de fake news, só vai mostrar aquilo que corrobora o seu ponto de vista, né? Então isso aí atinge inclusive até os buscadores como o famoso Google, que podem ser bastante preconceituosos. Como assim? Os algoritmos podem ser preconceituosos? Imagina digitar o nome de uma profissão e só aparecer homens fazendo essa profissão. Isso aí acontece com mais frequência do que a gente
Imagina. Por quê? Porque os algoritmos, eles são feitos por seres humanos. E esses seres humanos, eles fazem o quê? Eles levam para o fruto do seu trabalho toda a sua ideologia. Alguns teóricos chamam isso do quê? De capitalismo do cerceamento. E por causa dos nossos gostos, ele vai o quê? Mostrando uma sequência de produtos similares. Capitalismo da vigilância. Há um moço chamado Stuart Russell, que ele é um dos maiores especialistas em inteligência artificial. E ele diz que a gente precisa ter muito cuidado com a IA. Por quê? Porque com o tempo ela pode se tornar tão inteligente que ela vai fugir do nosso controle. Como Victor Frankenstein criou aquela criatura que ele não pôde controlar depois, né? Então, os algoritmos estão aí por toda parte, né? E o que é que a gente deve fazer? Nós devemos furar as nossas bolhas. Como assim? Buscando sempre o quê? Fontes alternativas de informação. Mas como? Se as plataformas de busca também elas se tornam viciadas graças aos algoritmos. Mudem as suas perguntas. Coloquem perguntas cada vez mais complexas. Tá bom? É complicado, gente.